Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. A gente está aí na estação mais gelada do ano, o inverno. É aquele período que dá uma preguiça de fazer atividade física, né? Uma vontade de comer chocolate, coisa mais gordurosa, né? Só que o que não passa é a vontade de emagrecer, não é mesmo? Será que no inverno é possível perder uns quilinhos? Quem vai responder pra gente, olha só, é a nutricionista que está aqui na tela comigo, é a Fabiana Cortellini. Fabiana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui do Saúde Agora e falar sobre esse assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo, né? Inverno dá uma preguiça, mas a gente ainda continua tentando emagrecer, né? Obrigada. Oi, Viviane, tudo bem com você? Tudo jóia. Que bom, é verdade, né? A gente sempre está na luta tentando emagrecer. E o inverno, sim, pode ajudar a gente a emagrecer. Parece até brincadeira, né? Mas é verdade, comprovado cientificamente que é possível sim emagrecer no inverno. Só pra gente então começar, eu falei no frio da vontade, né? De ficar no cobertor comendo um chocolate, por exemplo. O que acontece no nosso corpo? Por que a gente tem essa vontade louca de comer coisas mais pesadas? Na verdade, é comportamental, né? A gente quer um conforto, a gente quer aquecer o corpo, a gente fica com um pouquinho mais de preguiça, né, de se exercitar. Então, na verdade, é um comportamento que nós temos em relação à estação mais fria do ano. Mas, se a gente aproveitar o nosso metabolismo acelerado para pegar firme numa atividade física, para começar a comer melhor, e levar a alimentação de uma forma saudável e natural, dá sim para continuar comendo tudo que a gente gosta no inverno, né, aquelas comidinhas gostosas, sem impactar o nosso aumento de peso. Você falou aí metabolismo acelerado. Ele muda então no inverno? Ele trabalha mais o nosso corpo? Sim, trabalha mais. Para manter a temperatura do corpo estabilizada no inverno, a gente precisa trabalhar mais, então o nosso corpo gasta mais energia para manter a nossa temperatura corporal. E isso significa que ele está demandando mais energia. Então é um momento perfeito para a gente aproveitar esse gancho, esse empurrãozinho do nosso organismo para entrar numa alimentação melhor, para praticar atividade física e acelerar os nossos ganhos, né? Então isso quer dizer que ele naturalmente já está perdendo algumas calorias aqui para manter aquecido. Exatamente, já está perdendo. Normalmente, o nosso metabolismo ele aumenta em 10%, de acordo com a temperatura. Então, quanto mais frio tiver lá fora, mais o nosso corpo vai trabalhar para manter a nossa temperatura, que é entre 36 e 37. E isso significa, sim, gastar mais calorias. Mas a gente precisa ficar atento, porque como a gente está demandando mais energia, a fome pode aumentar um pouquinho, mas não tanto quanto a gente acaba comendo, é só um pouquinho. Então, a gente precisa, sim, controlar a alimentação, dar preferência a alimentos frescos, naturais e saudáveis. É que eu ia perguntar, então a alimentação é fundamental, né? Desde sempre e agora no inverno também não tem diferença, né? Comer de forma saudável, alimentos naturais, como você disse. Exatamente, né? E essa deveria ser a alimentação que deveríamos praticar o ano todo, né? Então, incluir mais frutas, vegetais, leguminosas, cereais integrais, essa é a base da nossa, que deveria pelo menos ser a base da nossa alimentação. E é isso que traz saúde, traz saciedade, possibilita que o nosso corpo trabalhe ao nosso favor, mantendo o peso corporal estabilizado, mantendo a nossa relação massa magra e gordura numa proporção adequada. Ô, Fabiana, só que o nosso cérebro, ele é meio sem vergonha, né? Como é que faz para, quando diz aqui, eu quero um chocolate, como controlar? Existem alimentos saudáveis que dão essa sensação de saciedade, do doce principalmente, da comida mais pesada? Por exemplo, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, né, então a gente pratica, ingere todos os grupos alimentares, carboidratos, proteínas e vegetais em abundância, a gente tem mais saciedade, a gente está nutrido, porque ali tem uma densidade nutritiva, tem vitaminas, minerais, e isso acaba trazendo para o corpo energia e nutrientes. Isso é o suficiente para controlar essas escapadinhas,
Não que a gente não possa comer o chocolate, claro, a gente pode, deve, é gostoso, né? E dá muita sensação de prazer, porque ajuda na produção de serotonina. Mas escolher melhores versões, aquelas com 60, 70, 80% de cacau, são as mais indicadas. Mas o principal é, precisa emagrecer, não pense em excluir grupos alimentares. Pense em comer melhor, né? Pense em escolher melhores fontes alimentares, melhores fontes de carboidratos, proteínas de boa qualidade e abundância de vegetais. Isso é o suficiente para a gente conseguir controlar essas escapadas. E claro, né? Se você sentir vontade de comer um doce, não tem problema nenhum. É só controlar a quantidade. E Fabiana, me tira uma dúvida, uma curiosidade, pesquisando aqui sobre o assunto, estava vendo que existe um estudo da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade que fala um pouquinho sobre a gordura marrom. Para mim é novidade, gordura marrom. O que é essa gordura? Ela está relacionada aí à perda de peso também? Ela é benéfica ou não? A gordura marrom é super benéfica. Nós temos dois tipos de gordura, a marrom e a branca. A branca é aquela que a gente não gosta muito, né, e que em excesso acaba fazendo mal para o nosso corpo. Mas a marrom, ela é responsável por regular a nossa termogênese, ou seja, por manter a nossa temperatura corporal equilibrada e na temperatura biologicamente saudável, né, que é entre 36 e 37 graus. Então, quando os termômetros abaixam, essa gordura aciona o nosso metabolismo para trabalhar, para manter a nossa temperatura corporal. Então, isso sim gasta energia. Então, é uma gordura que vai acionar o nosso corpo gastar mais energia. Então, ela é maravilhosa. Antes, eles acreditavam que só bebês tinham esse tipo de gordura, mas os estudos comprovaram que nós também temos em menor quantidade, né? Mas a temperatura fria é o ponto de gatilho para ativar esse tipo de gordura marrom que vai acionar o nosso metabolismo. E como que a gente faz? É importante dizer a gordura branca e a gordura marrom, né? Como que é no nosso organismo? A gente tem então mais a branca, que é essa que a gente está sempre querendo eliminar. Exato, nós temos mais a branca. Isso é decorrente de uma ingesta alimentar além do que a gente precisa, né? Então a gente consome mais calorias do que gasta, a gente acaba estocando esse excesso de energia na forma de gordura. Então, a branca a gente precisa controlar aí na questão alimentar. Como a gente vai estruturar a ingestão de calorias ao longo do dia, qual é a qualidade dessa alimentação para controlar essa gordura branca. Ela não é maléfica, né? Não é gordura boa ou gordura ruim. Ela é importante para a produção de diversos hormônios. Então, a gente precisa ter um percentual equilibrado no nosso corpo. E a marrom é o nosso corpo também que produz? Sim, o nosso corpo que produz também. Tudo por meio dessa ingestão de alimentos. A gordura marrom ela está naturalmente presente no nosso organismo, né? A gente forma a gordura branca, que é essa gordura que a gente quer se livrar, com a ingestão de alimentos. Então, a gordura marrom ela está naturalmente presente no nosso corpo, então não tem muito a ver com a ingestão de alimentos. Essa relação aumento da gordura branca tem mais a ver com a alimentação. A gordura marrom não. Entendi. A gordura marrom é mais no sentido de proteção mesmo. Entendi. E Fabiana, a gente está falando muito de alimento, mas no frio também a água é algo que também fica meio esquecida, né? Sim, no frio normalmente a gente não tem sede. Então a gente precisa criar mecanismos para se hidratar. Então colocar o celular para despertar de tempos em tempos, para lembrar de ingerir água. E é muito importante também no processo de perda de peso a gente se hidratar, para não confundir a sede com a fome. E a gente faz isso muitas vezes. Às vezes nem é fome. A gente está com um desconforto ali no estômago e acaba comendo. Se a gente fizer um teste, senti um desconforto, vou tomar um pouquinho de água, é o suficiente para você se observar e ver, nossa, era sede ou era fome? E aí você consegue fazer melhores escolhas, né? Então você vai ingerir água, ao invés de ingerir alimento, e isso vai, claro, impactar no seu peso de forma positiva. O chá, ele substitui a água ou não? Não, não substitui a água, ele é um complemento, a gente precisa ter ingestão de água e também pode intercalar com os chás
nesse frio também, porque vai aquecer o corpo, então vai ajudar a aquecer o corpo aquecido, vai dar uma sensação de conforto, então é legal intercalar, mas substituir não. A gente falou um pouquinho aí sobre alimentação, agora sobre água, mas não adianta nada se a gente não se mexer, né? Sim, exatamente. É um conjunto, né? Não é nada isolado. Então, a gente precisa pensar numa alimentação saudável, precisa pensar em ingestão hídrica de água adequada para o nosso corpo e precisa movimentar, porque o corpo gosta de movimento. Nós somos feitos para estar em movimento. E não precisa ser nenhuma atividade extenuante. Pode ser uma caminhada, pode ser um passeio de bicicleta, qualquer coisa é válida para colocar o corpo em movimento. E quando a gente fala de atividade física, o ideal é comer alguma coisa antes ou depois de malhar, por exemplo? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que necessitam comer alguma coisinha antes para ter energia, e tem outras pessoas que se sentem super bem fazendo uma atividade física em jejum, por exemplo. Então, não tem muito um certo ou errado, depende da pessoa, depende de como aquela pessoa reage, do organismo dela. Então, esse pré-treino e pós-treino é muito ajustável à realidade de cada um, a como o organismo reage, então é bem individualizado. E tem algum alimento que dá mais ânimo para fazer atividade física? Os carboidratos, energia, né? A gente precisa de energia para praticar atividade física. Então, pode ser uma fatia de pão integral, pode ser uma fruta, que também é rica em carboidrato. Então, sempre procurar boas fontes de carboidratos. E inverno, então, não é desculpa, né? Dá para se exercitar, dá para perder alguns quilinhos e ainda mais porque o nosso corpo está ajudando, né, nesse período do ano. Exato, nosso corpo está ajudando. Então, se nós começarmos a comer bem, praticar atividade física, se hidratar e dormir bem, né? Que dormir bem é importante também no processo de emagrecimento, não tem como não dar certo. É uma fórmula de sucesso. Tá aí, então, o recado da Fabiana Cortellini, ela que é nutricionista. Fabiana, muito obrigada, viu? Por dar todas essas dicas, esse estímulo aí, esse empurrão pra gente nesse período do ano. Obrigada a você. Fica aqui o convite para participar mais vezes para ajudar a gente nesse processo que é o ano inteiro, como a gente conversou. Tá bom, obrigada. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia. A gente encerra o Saúde Agora com um recado da Fabiana, né? Lembrando sempre, alimentação saudável, a ingestão de água e atividade física são fundamentais aí para ter uma vida saudável. Se cuida, a gente se vê na próxima edição. Tchau!